Massa. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Michele, primeiramente, né? Tá dando pra Sou o ouvir, Felipe. tá? Tá. Já você fala, a gente vê melhor. Para quem não me conhece, se tiver alguém fora da orquestra, como a Michele, sou o Felipe Rodrigues, sou professor de trombone na instituição Vamos Fazer Arte, certo? E hoje eu serei mediador, tá, dessa palestra aqui, será incrível, com os conselheiros tutelares, Michele Araújo e Neidinha, que está quase entrando. Vamos falar da importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que foi feito de acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Estou correto? Sim. Beleza. E, sem mais delongas, vamos começar essa palestra com a fala da nossa amiga Michele. Ela vai se apresentar, dizer o que é que ela faz aqui no nosso município, e vou começar com a pergunta: o que é conselheiro tutelar? Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Michele Araújo, né? Está sendo um prazer poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês hoje, ok? Agradeço desde já o convite, que podemos nos reencontrar, né? Possamos nos reencontrar novamente com outras pautas. E é muito importante quando, né, uma organização reconhece o trabalho do conselheiro tutelar. Né? A prova disso é os convites que nós estamos recebendo para palestrar. Então, assim, o que é o conselheiro tutelar, né? O conselheiro tutelar, ele é o profissional que intermedia os direitos das crianças e adolescentes, ou seja, é quem leva o direito a quem é de direito, já que é considerado que criança e adolescente ainda é meio que vulnerável, né? O adulto, ele fala por si, a criança e o adolescente não. Então, assim, a gente toma essa linha em frente mediante as denúncias e nós vamos levar direito a quem é de direito, certo? Gente. Show de bola. Dando prosseguimento às perguntas, vou fazer aqui uma segunda pergunta, que é: qual a principal função de um conselheiro tutelar? Você até citou alguns pontos que deixaram assim quase explicado, mas você poderia dar algum exemplo, né, para ficar melhor o entendimento. Em relação à função do conselheiro, Isso. então, como eu havia dito anteriormente, é levar direito a quem é de direito. Eu vou citar aqui uma situação, por exemplo, né? Digamos que uma vizinha escutou uma criança chorar muito. Quando passou, essa criança estava sendo espancada por um pedaço de madeira, por exemplo, que já foi um caso que a gente pegou, né? Então, assim, a partir desse momento, passa de ser disciplina para ser um espancamento, né? Uma agressão física. Se ele fizer a denúncia, o conselheiro tutelar é o profissional responsável para ir como linha de frente, mostrar que a criança tem esse direito, se for preciso, encaminhar para o Ministério Público e, diante disso, a Justiça se encaminha para as demais, como é que eu posso dizer? Para solucionar esse caso, né? Então, assim, o conselheiro tutelar ele trabalha mais com a linha de intermediação entre a justiça e a pessoa física em geral, né? Se tratando de crianças e adolescentes. Então, assim, nós somos a linha de frente. A partir do momento que nós pegamos um caso desse, ou de exploração sexual, ou, deixa eu ver de que mais, de negligência, de bullying, contra crianças e adolescentes, tudo que infringe a lei perante o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Quem entra na linha de frente é o conselheiro tutelar, depois ele vai fazer os demais encaminhamentos, como a parceria que nós temos com outros órgãos,
ou com outros profissionais. O nosso profissional, assim, X, que ultimamente, de janeiro para cá, no início da minha gestão, é um dos profissionais que eu ando trabalhando mais com parceria, o Conselho Tutelar em geral, é os psicólogos. Os psicólogos estão sendo, assim, o nosso braço direito, né? Então, assim, o Conselho Tutelar, ele trabalha ligadinho com o Ministério Público, mas ele também tem que ter parceria com outros órgãos e com outros profissionais. No caso, assim, nos últimos meses, nós estamos ligados aos psicólogos do nosso município, né? A gente vai, encontra um problema e encontra vários outros problemas atrelados ao problema X que a gente foi lá para tentar resolver e intermediar, né, o direito dessa criança ou desse adolescente. Então, assim, nós nunca somos assim, é só o Conselho e o Ministério Público, não. Sempre a gente tem que estar repassando para um assistente social um caso, ou para o psicólogo, ou se for o caso, para a polícia também, né? Então, assim, nós trabalhamos atrelados a outros órgãos e a outros profissionais, que é o que costuma enriquecer mais ainda o nosso trabalho. Mas a linha de frente, se tratando a negligência com criança e adolescente, é o Conselho Tutelar. Ok? Show de bola. Pessoal, queria deixar claro também que vocês podem fazer perguntas, tá? No chat. A Jéssica vai estar aí para auxiliar e ela vai ler algumas perguntas de vocês. A Neidinha também já entrou. Boa noite, Neidinha. Boa noite. Gostaria até de pedir desculpas, né, pelos minutinhos aí de atraso, mas estou aqui à disposição. É isso mesmo. Mãe de família é assim, né? Então, a gente começou a palestra, Neidinha, com as palavras da Michele, tá? E na segunda parte da nossa palestra, você vai entrar com responder algumas perguntas, se apresentando, tá certo? Então, você aguarda um pouquinho aí que já a gente lhe aciona, tá certo? Tá certo. Então, vamos lá. Dando prosseguimento às perguntas para a Michele, ela até já respondeu a terceira pergunta, né, que em quais situações o conselheiro tutelar deve ser acionado? Essa você até já deixou bem explícito. Mas, assim, queria saber se tem algum ato que a gente vê no cotidiano que não seja um ato tão agressivo aos olhos, né? Que a gente pode estar acionando o conselho tutelar. Não sei se deu para você entender. Assim, desculpa. Não caso de agressão. Sim. Ao meu ver, a criança e o adolescente, ele sempre dá sinais, né? Ele sempre está dando sinais do que está acontecendo. Às vezes a gente não consegue detectar pelo que ele está passando, né? E às vezes ele não se sente, não tem uma segurança para desabafar, como é no caso do abuso sexual, né? Quando se trata do corpo, principalmente do corpo feminino, a menina trava muito, ela fica muito, muito travada. E acontece muitas vezes dela contar para alguém que não é da família, costuma até ser mais fácil ela contar para alguém que não é da família, do que para alguém que é da família para pedir ajuda. Então, assim, esse negócio de alguma coisa que pode estar acontecendo que não é agressiva aos olhos, a criança ela sempre vai demonstrar. Ou ela vai estar muito triste, muito cabisbaixa, às vezes há uma mudança realmente de comportamento da criança que está sendo agredida, da criança que está sendo abusada, da criança que está sofrendo bullying. Elas dão um sinal, né, de que não está normal, mas às vezes os pais não conseguem enxergar. Às vezes é mais fácil uma pessoa de fora enxergar. Ou o que acontece muitas vezes? O pai vê a mudança de comportamento da criança, mas quando o conselho intermedia ou para um psicólogo para ver, né, o que está acontecendo, para ver se a criança passa por essa consulta de uma autoajuda, né, de um diálogo melhor com o profissional, eles não aceitam, né? É muito complicado. Muitas pessoas confundem o psicólogo com o psiquiatra, por exemplo.
Aí fala, mas meu filho não é um louco, meu filho não é um doido. A gente tem que sempre estar explicando, não, mas psiquiatra faz isso, psicólogo faz aquilo, né? A gente sempre tem que ir dando outras explicações. Mas, assim, não existe essa ação leve aos olhos, né, que passa por transparente. A criança e o adolescente, eles dão sinais, né, só porque a gente aqui muitas vezes não consegue enxergar, principalmente os pais, né? Alguns querem e procuram essa ajuda, outros já não conseguem enxergar e passa direto. Às vezes um vizinho enxerga, um parente enxerga e chega a se denunciar a gente ajuda como pode. Como eu falei, né, nós somos a linha de frente e fazemos os demais encaminhamentos. Legal, Márcia. Pessoal, para deixar vocês mais ligados sobre o assunto, a gente também está falando sobre os direitos e deveres, tá, das crianças e dos adolescentes, tá certo? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta nesse sentido, fiquem à vontade, tá? Porque muita coisa a gente não conhece, né? E elas estão aqui para nos ajudar. Até já apareceu uma pergunta aqui. Elas estão aqui para nos ajudar e para responder essas nossas perguntas, tá certo? Jéssica, você queria fazer alguma pergunta dessa do chat? Felipe, o Gustavo Marques, ele está fazendo aqui uma pergunta. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Agora, ele não direcionou, né? Se era para a Michele ou era para a Neidinha. Eu vou fazer a pergunta e, se vocês souberem, uma das duas responde, que é o seguinte. Qual o nível de gravidade ou quais são as situações em que a ação da Polícia Militar é imprescindível para intervir ao crime praticado diante da criança ou adolescente? Quais as sanções aplicadas ao réu quando o álibi da pessoa em que foi vítima é comprovado? Eita, uma pergunta e tanto essa aí. Fez a segunda, já me perdi na primeira. Jéssica, por favor, leia novamente para mim. Ele quer saber em qual situação a polícia... qual o nível de gravidade ou quais são as situações em que a ação da polícia militar é imprescindível para intervir num crime praticado diante de uma criança ou do adolescente? Acho que ele quer saber realmente em que situação, né? Situações de flagrante. Viu? É indispensável não chamar a polícia em situação flagrante. A gente cita sempre a questão do abuso sexual porque é uma situação mais delicada, né, pra gente. E o Conselho Tutelar, ele não tem as medidas, não é medidas, mas o que eu posso dizer? Um equipamento preventivo, por exemplo, nós não usamos de colete à prova de bala, nós não manuseamos uma arma. Então, assim, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. Então, a gente não... de flagrante, é indispensável tá travando da gente, tá certo? Então, tipo assim, ela é de extrema importância. Você quer complementar, Neidinha? Não, meu amor, tô falando que tá travando um pouco. Aqui tá dando para ouvir direitinho. Aqui também deu, Michele. Aí a segunda pergunta que ele faz, porque ele fez duas, né? É assim. Quais são as sanções aplicadas ao réu quando o álibi da pessoa em que foi vítima é comprovado? Sim. Você me ouviu, Michele? Você pode repetir? Sim, vou repetir. É assim. Quais são as sanções aplicadas ao réu quando o álibi da pessoa em quem foi vítima é comprovado? Depende da situação, depende da negligência, né? Para cada negligência há uma aplicação, tá certo? Então, nesses casos, sempre encaminhamento, ok? Pronto. Agora vamos para mais uma pergunta. Sim,
nem todo tipo de negligência, nem todo tipo de infração com a lei, com o Estatuto de Criança e o Adolescente, o réu não vai passar pelo mesmo procedimento infligindo qualquer uma que for a lei, né? Cada lei tem uma aplicação de como a justiça vai reagir perante a esse réu. Tá certo? Entendi. Agora, acredito que eu vou fazer mais essa pergunta, aproveitar que já está aqui na sequência. É da Micaele Gomes, que inclusive está nos acompanhando lá de São Paulo. Ela diz assim: boa tarde. Já acompanharam algum caso de induzimento ou instigação ao suicídio? Sim. Sim. Você quer falar dessa experiência, Neidinha? Sim, a gente já... boa noite, primeiramente. Boa noite a todos que estão participando. E agradecer a você, Jéssica, pelo convite. Eu sou a Neidinha, eu acho que a maioria conhece, né? Meu terceiro mandato no Conselho. E a respeito da pergunta da Micaele, parecido com o nome da Micaele, já teve sim, viu? Principalmente situações que a gente fica de mãos atadas, que a gente não sabe o que fazer. É uma situação bastante que a gente acaba sofrendo junto com a família. É uma situação bem complicada mesmo. E, principalmente, tem muitos jovens hoje, a questão da depressão, né? A depressão, alguns adolescentes assim, a questão da depressão, que acabam querendo a tentativa de suicídio, às vezes por falta mesmo até da negligência familiar, da família, que não procura conversar com o filho, saber o motivo, não tem um diálogo, né? E aquele adolescente, às vezes, por conta de não se abrir com a família, acaba querendo fazer esse tipo de suicídio. Você quer complementar, amiga? Micaele? Sim. Assim, o povo fala que são as doenças do século. Isso existiu há muito tempo. Existe há muito tempo. Só porque as pessoas eram mais travadas para dizer, né? Inclusive, em uma das palestras que eu dei, se eu não me engano, para a Escola da Santa Teresa, a Escola Quilombolas, a gente acabou entrelaçando uma pauta à outra, né? Que o número de suicídio entre homens, ele é bem maior do que entre mulheres, assim como de menino para meninas, porque o homem, ele é muito mais difícil de se abrir, de dizer que está passando por determinado problema. A mulher não, a mulher ela já procura ajuda, né? A menina já procura ajuda, a mulher tem esse hábito mais de se abrir, de conversar mais. Os homens não, ainda existe um tabu muito grande em relação ao homem se revelar, o homem falar que está passando por determinada dificuldade psicológica, né? Nós pegamos adolescentes que tentam suicídio devido à depressão, devido à síndrome do pânico, o que a gente encontra muito, muito, muito. Ansiedade, que sofrem de ansiedade. Demais. E aí, assim, para aliviar a dor, aquele momento deles, a maioria se corta o corpo todo, se mutila. Você pode procurar, se estiver andando de casaco, puxou aqui, está todo cortado, entre as pernas. Então, assim, eles têm o hábito de se mutilar. Quando a gente pergunta, eles dizem que é porque é aliviar a dor, que é uma forma de aliviar a dor, né? Então, assim, diante disso, o Conselho Tutelar faz os seus devidos encaminhamentos, psicólogo e psiquiatra. A gente tenta romper essa barreira que tem entre a questão das consultas psiquiátricas, das consultas com o psicólogo, porque o povo pensa que se vai para o psiquiatra é porque é louco, se vai para o psicólogo é porque é louco. Eu até brinco, quem pudera eu estar toda semana ou todo mês no psicólogo, porque eu adoro, né? E aí, assim, a gente faz os devidos encaminhamentos, né, e cumpre com o que é da nossa competência, certo? Ótimo. Agora nós vamos voltar para o Felipe e depois a gente continua com mais perguntas. Certo, vamos lá. Jéssica,
Eu só queria complementar a pergunta da Micaele com outra pergunta que ela fez, que tem a ver com o que ela perguntou, né, sobre o induzimento ou a instigação ao suicídio, que ela fez. A pergunta, se sim, né, se já tiver acompanhado algum caso desse tipo, qual procedimento deve ser tomado? Há um atendimento multidisciplinar da criança? Felipe, está passando um caminhão agora aqui na minha rua. Eu vou pedir para você repetir a pergunta, por favor. Sim. A Micaele havia perguntado, né? Já acompanharam algum caso de induzimento ou instigação ao suicídio? Aí vocês responderam, né, que sim. Aí ela perguntou, qual procedimento deve ser tomado? Também perguntou, há um atendimento multidisciplinar da criança ou adolescente? Sim. Sim. Atendimento, que é a nossa comunicação com a em geral, e os encaminhamentos a serem feitos foram os que foram citados, as medidas que o Conselho Tutelar toma diante disso, né? Além do aconselhamento com a família, né, que a gente percebe sempre muito puro na rede familiar, a gente passa pela criança ou adolescente, passa pela família, damos os devidos aconselhamentos e fazemos os devidos encaminhamentos, como foi citado aqui. Tá certo. Então, dando continuidade às perguntas que eu fiz aqui, a quarta pergunta seria, como fazer uma denúncia ao Conselho Tutelar? Essa denúncia pode ser feita de forma anônima? Com certeza, pode sim. Inclusive, ao fim da live, eu vou encaminhar o número para a Jéssica, não sei se ela já tem, para encaminhar para todos vocês, ok? A denúncia ao Conselho Tutelar ela é feita ou presencial ou por telefone. O órgão fica aberto de 7h30 da manhã até às 11h30 e de 1 às 5 da tarde. Então, quem quiser fazer alguma denúncia presencialmente, nós estamos na sede do Conselho durante esse horário. Quem não quiser entrar, né, dar as caras, como diz o povo, nós temos o nosso número. E o melhor, nós não atendemos só via rede, nós atendemos via WhatsApp também, certo? Então, assim, a gente já fez o WhatsApp, né, já para facilitar esse meio de comunicação, tá certo? Então, assim, quem quiser estar fazendo alguma denúncia, não se preocupe, que é da nossa ética, faz parte da nossa ética, a sua imagem, a sua identidade ser totalmente resguardada. Se por acaso vazar, quem acaba se prejudicando somos nós como profissionais, certo? Então, assim, nós temos isso como nossa lei. É nosso dever resguardar a imagem de quem fez a denúncia. Porém, Felipe, graças a Deus, hoje em dia as pessoas elas estão tomando um conhecimento maior. Tem muita gente que não tem mais isso não, de resguardar a imagem, de isso e aquilo, não. Eles querem que realmente a criança esteja de acordo com a lei, né? De acordo com o direito dela. Graças a Deus, tem muita gente que vai realmente até a sede do conselho, que conversa, que pede orientação, que denuncia, certo? E isso é muito bom, porque existiam muitos casos ocultos que hoje em dia vêm à luz justamente por conta dessas pessoas, tá certo? Mas as pessoas que estão diante de alguma situação de negligência, né, com a criança e com o adolescente que quer denunciar, você pode ligar no celular do conselho, ou ligar via WhatsApp, ou você pode simplesmente mandar uma... E não se preocupe que sua imagem é totalmente resguardada, certo? Michele, só lembrando, né, que quem não, no caso você já explicou aí a questão da denúncia, né, e tanto a forma presencial como por telefone, e a questão Opa, peraí, só um minutinho. Deu probleminha aqui. E a Neidinha desligou o áudio também. Desligou o áudio e a imagem, Neidinha. Será que é a internet dela, hein? Acredito eu, Felipe,
Que tenha sido Pronto. alguém ligando. Voltou. Foi, amiga, foi. Desculpa aí. Gente, sim, como a Michele já respondeu aí a pergunta. E lembrando que a questão da denúncia anônima não precisa se preocupar, né? É como ela faz parte do nosso trabalho. Infelizmente, tem às vezes, quem acaba nos procurando presencialmente acaba até mesmo divulgando que procurou a sede do conselho, enfim, né? Tá travando que isso. Tá travando. Não, tá ótimo. Tá ótimo amiga. o seu áudio e a imagem. Você quer falar mais alguma coisa, Neidinha? Não. Só isso mesmo. Tá certo. Então, dando prosseguimento às perguntas para a Michele, vou fazer essa aqui. Além de agir para resolver questões delicadas que envolvem as famílias, o Conselho também trabalha com questões preventivas? Quais? Queria só falar rapidinho que a gente está falando sobre violência doméstica, né, para com as crianças e adolescentes, mas a gente também pode falar do direito à alimentação, né, ao esporte, ao lazer, tudo isso envolve, né, os direitos das crianças e dos adolescentes, tanto dos estudos também, né? Sim. Por favor. Com certeza. Em primeiro lugar, né? Sim, Felipe, né? A sua pergunta foi direcionada a... Se o Conselho se ele trabalha com questões preventivas. Questões preventivas. Sim, trabalhamos sim. Então, assim, diante das pessoas que estão assistindo a live, já era projeto dessa gestão do Conselho Tutelar nós fazermos nas escolas, associações da comunidade, nós associação de solteiro, não foi, Neidinha? Sim. Essas preventivas, né, levando a da população. Nós temos o dia que Tá falhando? Tá falhando um pouquinho, né? Tá na internet. Tá dando para ouvir? Tá. Tá, Felipe? Sim. Você poderia repetir quais essas ações preventivas que vocês estão tomando? As ações preventivas que o Conselho Tutelar toma é esclarecendo a população, tá certo? Do que eles devem fazer, como eles devem denunciar, tá certo? Sempre dando escala. Tá dando para ouvir? Tá? Sim. Sim. Tá dando sim. Tá. Pronto. Então, nós conseguimos atingir o distrito de Barra do Sotero com a palestra, né? Porém, quando começou a pandemia, os nossos projetos diante das campanhas e das datas comemorativas, né, acabaram indo por água abaixo devido à questão da aglomeração. Só porque diante das datas, como o Dia contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual, nós estamos sempre fazendo um videozinho para circular nas redes sociais, né? Porque, assim, essa gestão do conselho, ela tinha como um dos projetos, né, entre as meninas, eu e as meninas, nós levarmos às escolas palestras para os pais e para as crianças, assim como as comunidades também. Lá em Barra do Sotero nós tivemos uma palestra e a palestra foi feita na associação, né? Então, assim, também a gente não pode dar continuidade devido às aglomerações. Mas é um projeto nosso e se dentro do ano que vem nós estaremos colocando para frente essas ações perante a comunidade. Certo, Felipe? Amiga. Ótimo. Só ressaltando que essas palestras a gente sempre é muito convocada pelas escolas, né? Está orientando os adolescentes em sala de aula. Você ouviu? Sim. Ótimo. Como a gente também, né, foi recorrer a vocês para essa palestra,
Mais uma pergunta, Micaela, a última para eu sair um pouco de cena. Quanto ao direito à alimentação, a gente viu o nosso projeto, não sei se vocês acompanharam, mas a gente realizou algumas lives para arrecadar alimentos, né? E a gente percebeu que muitas famílias aqui dentro, eu particularmente não tinha ideia da precariedade dessas pessoas nessa questão do alimento que é assim, essencial, né? Como outras coisas, mas que eu não tinha ideia de que tantas famílias eram necessitadas, tá? E eu queria saber se o Conselho Tutelar tem alguma ação ou realiza algum evento para esse tipo de coisa, arrecadar alimento, ou mesmo a prefeitura disponibiliza para essas famílias. Assim, o Conselho Tutelar ele não faz esse tipo de movimento, né, para arrecadar alimento. Porém, ele pode averiguar o que está acontecendo com essa família, o porquê que está faltando. Por exemplo, nesse caso, nós podemos ter parceria com o assistente social, e o assistente social pode ir à casa juntamente com o Conselho Tutelar, já que é um direito à alimentação, e a gente saber o que está acontecendo com a questão do benefício, por exemplo, Bolsa Família, né? O Bolsa Família, ele é um programa, né, que ele solta uma verba justamente para isso, tá certo? Então, assim, quando o assistente social entra no caso dele, ele vai querer saber o que está fazendo com aquele dinheiro, já que aquele dinheiro é destinado justamente por uma dignidade, por uma vida mais digna, né? Se é que vocês me entendem. Mas a alimentação é o mínimo. O material escolar é o mínimo. Entendeu? Então, assim, aquele dinheiro, ele tem um foco. Ele tem um foco. Muita gente não usa para esse foco, mas ele tem. Tá certo? Então, a gente pode levar também para saber se essa família realmente está cadastrada, realmente tem um NIE, se ela está cadastrada no Bolsa Família. Se não, né, é levar um responsável pelo programa da Secretaria Social e ele vai até a casa fazer o cadastro, caso essa família não possa vir até a secretaria, né? Que já aconteceu com o Conselho Tutelar. Ok? Há pouco tempo, em menos de um mês, nós tivemos que aproveitar uma viagem e já levar, né, a responsável pelo cadastro único para poder estar fazendo o levantamento de uma família que não estava recebendo o Bolsa Família, de situação assim precária mesmo, de não ter o que comer. E a gente entra em parceria e vamos dar direito a quem é direito. Legal. Show de bola. Neidinha, você quer falar alguma coisa? Não. Beleza. Então, pessoal, vou estar saindo de cena um pouco agora para chamar o nosso aluno Márcio Davi. Márcio Davi, tá aí? Dá um alô. Oi, tô aqui sim. Aí, Márcio Davi. Então, Márcio Davi, faça suas perguntas, tá? E direcione-as para uma das palestrantes. Tá. Vai lá, manda ver. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. A minha pergunta é para a conselheira Michele. Essa pergunta já teve umas respostas já bem explicadas, já bem óbvias, mas é só para entrar em alguns detalhes e ter o foco melhor dela. De que forma o Conselho Tutelar atua dentro das escolas de Croatá? Existe algum projeto ou parceria? Você poderia repetir, Davi, por favor? Sim. De que forma o Conselho Tutelar atua dentro das escolas de Croatá? Existe algum tipo de projeto ou parceria? Sim, parceria existe sim. Está passando um caminhão aqui. Direto, o trânsito aqui
que é de uma rua para outra. Então, Davi, existe uma parceria sim, tá certo? Inclusive, essa semana até hoje, eu juntamente com a Neidinha, nós estávamos a serviço da escola, né? Nós estávamos no campo para resgatar os alunos que estão na evasão escolar. Então, assim, a nossa maior parceria é essa, né? O Conselho Tutelar, o núcleo gestor da escola, ele vai como linha de frente para os alunos, mas caso ele faça a primeira visita e não dê certo, o Conselho Tutelar entra lá em segundo plano, porque a criança e o adolescente têm o direito à educação, né? Então, assim, nós temos que estar resgatando essas crianças, mesmo nós estamos com um enorme, né, para entender o porquê da evasão dessas crianças. A gente vê que tem muitos que têm muitos não têm celular, então a gente leva a questão das processos e que eles precisam conta com a escola, porque não vou dizer que normalmente no ano letivo, porque não tem nada de normal, mas que eles precisam continuar assistindo lá, mostrando algum rendimento na questão da esse retorno para a escola, para a gente poder avançar o ano, né? Então, existe essa parceria para o que a escola precisa, não só na questão dos alunos faltosos, mas os professores, eles têm uma facilidade maior de identificar alguma coisa tá certo? Existe motivos de um aluno não estar bem, de um aluno estar sendo identificado, já teve também alunos que levam drogas, são muitos fatos. Assim, a escola ela consegue detectar muita coisa. E aí ela repassa para a gente e nós tomamos as devidas providências. Ok? Márcio, Ok. rapidinho. Queria chamar a Jéssica de novo para ler algumas perguntas nos comentários. Pessoal, a gente já tem aqui bastante perguntas. Deixa eu ver aqui. Sim, tem uma pergunta do Melquisedeque, que ele pergunta o seguinte: e o que podemos fazer para ajudar uma pessoa que já foi violentada? Acredito que ele deva estar falando em termos de como proceder, né? O que a pessoa faz. Para ajudar, ela denuncia ao Conselho Tutelar, se for criança ou adolescente. Não importa quando aconteceu, certo? Não necessariamente nós precisamos de um flagrante. Não importa quando aconteceu, né? Existem depoimentos de mulheres que sofreram abuso sexual na infância, que depois de 20 anos elas trouxeram isso para a luz. E as devidas providências foram tomadas, né? Então, assim, sempre uma pessoa que foi violada, basta você entrar em contato com o Conselho Tutelar e nós damos os devidos encaminhamentos ou tomamos as nossas devidas providências. Michele, só lembrando, né, para o que fez a pergunta, a pergunta que foi feita a você, só vou complementar, que assim, o nosso trabalho, a gente trabalha através de denúncia. Se a população não fazer a denúncia, não tem como a gente adivinhar, né? Porque, assim, às vezes, muitas situações que as famílias não procuram, às vezes até mesmo por medo, né? E acaba deixando, vai acontecendo e quando vem à tona já é tarde demais, já tem sequelas há bastante tempo, né? Daquela criança ou do adolescente. Pronto. Isso mesmo, Neidinha, bem pontual essa sua fala mesmo. A tia Ana... Oi, a Michele está querendo falar? Porque assim... Então, diga. É muito importante, porque, tipo assim, eu já estive no lugar de outras pessoas que olham por fora para o Conselho Tutelar e ficam. Onde é que está o Conselho Tutelar? Aconteceu isso e isso. E onde é que está o Conselho Tutelar? Olha uma criança de 10 anos fumando na rua. Cadê o Conselho Tutelar?
Eu já peguei muito. Acontece que a gente tem que levar esses casos. O conselho tutelar não tem como se dividir em 1001 lugares ao mesmo tempo, até porque eu ouvi dizer que o conselho tutelar não trabalha com rota, ok? Não trabalha com rota. Então, assim, nós trabalhamos através de denúncia, conhecimento, caímos para dentro. Agora, não tem como a gente solucionar o que a gente não sabe. Não dá para solucionar um problema que a gente não sabe. Tá certo? Então, assim, o papel do conselheiro não é estar nas ruas. É estar enviando casos para o Ministério Público, para o psicólogo, para o Conselho Tutelar, para os frente quando recebeu a denúncia que um adolescente foi violado de alguma forma. Certo, gente? Então, assim, é muito importante a gente estar falando isso para vocês, porque é onde vocês esclarecer aos pais de vocês, aos outros de vocês, qual é realmente o trabalho do Conselho Tutelar. Né? Nós não trabalhamos com volta, por isso que nós não estamos em 1001 lugares ao mesmo tempo, tá certo? Michele, essa sua fala, eu acho que quase que responde à próxima pergunta. Pergunta da tia Ana. Ela dá boa noite, né? E diz o seguinte: à noite, o conselho não funciona? Aí ela explica: pois vejo muitas crianças e adolescentes nas ruas altas horas, bebendo, usando drogas, e não vejo a ação do conselho. Eu acho que é justamente o que você acabou de falar, né? Mas complemente mais um pouco. É o que acabamos de falar. Nós não trabalhamos com volta, né? O Conselho Tutelar não está nas ruas, mas o Conselho Tutelar trabalha à noite, sim. Nós trabalhamos 24 horas todos os dias, tá certo? Trocando de outra, porém, a sede do Conselho fecha às 5 da tarde. O Conselho Tutelar, os profissionais do Conselho Tutelar, eles ficam ativos o dia inteiro. Certo? Nós trabalhamos 24 horas. Se a denúncia chegar até a gente, pode ter certeza que nós iremos, tá certo? Em relação a isso, eu posso dizer com convicção que esse tipo de mulheres fortes que trabalham não fazem isso. Recebemos a denúncia, nós averiguamos e nós vamos em cima, tá certo? Mas nós não trabalhamos com rota. Então, aconteceu algumas 3 horas da manhã, antes de 3 horas da manhã, dependendo do caso, se for um flagrante, por exemplo, certo? Então, assim, nós trabalhamos 24 horas, de domingo a domingo, 24 horas por dia, ok? Só complementar aqui sua fala, Michele. Eu vou só complementar aqui a sua fala. A pergunta que foi feita é que nós temos parceria com os órgãos, né, com alguns órgãos, inclusive com a Polícia Militar. Quando tem casos que envolvem criança e adolescente, a polícia entra em contato conosco. E quando é situações que não cabe à nossa função de conselheiro, a gente comunica à polícia. Tem esse contato com a gente, com a polícia, com a guarda municipal, enfim. É a questão das drogas e bebida, é o papel da polícia estar fiscalizando. A gente não faz, como a Michele citou aí, a gente não faz rota à noite, mas a gente está disponível 24 horas, inclusive a gente tem o telefone do conselho, como já foi, né, a gente já citou aí, que a gente está disponível 24 horas e a gente trabalha através de denúncia. Se você fez a denúncia, se você fizer a denúncia, com certeza a gente vai atender. Com certeza não, absoluta. Como tem ultimamente, de uns tempos para cá, depois que a gente assumiu o conselho, desde janeiro, a gente vê agora, deu um intervalo por conta da situação da pandemia, mas a gente estava, né, tá atividade aí direto. Para encerrar esse bloco de perguntas e voltar para nosso amigo Márcio Davi, eu vou fazer mais uma pergunta do Gustavo Marques. Ele diz o seguinte, inclusive é uma questão que eu acho bem delicada, particularmente, mas ele diz o seguinte: trabalho infantil existe,
e atrapalha muito a vida de crianças e adolescentes. Aqui, sendo interior, tendo presente muitos casos de trabalho infantil, ainda mais por pais, vocês recebem muitas denúncias de trabalho infantil no nosso município? Quais as medidas tomadas? Já pensaram em fazer uma busca maior em Croatá para erradicar esse trabalho? Como fazer quando o crime é praticado por um familiar? Enfim, uma questão muito complexa, né? No meu entender. Sim. Bom, vamos lá. O Conselho Tutelar, ele não pega muita denúncia de trabalho infantil, não. Que eu me recorde, nós pegamos um caso ou dois em específico, certo? Sobre a questão do trabalho infantil. E o trabalho infantil, 99% dos casos são de familiares, né? Já são de familiares. Então, assim, as medidas que o Conselho pega, que o Conselho toma diante da questão do trabalho infantil, é ir até a casa, averiguar se realmente diante da denúncia está acontecendo, né, a questão do trabalho infantil, esclarecer sobre a lei, encaminhar para o Ministério Público, tá certo? Até porque o trabalho infantil, ele atrapalha muito na questão da educação da criança, porque o rendimento não é o mesmo, né? A gente sabe que o rendimento não é o mesmo, mas que eu me recorde, nós não recebemos muitos casos de trabalho infantil, mesmo sabendo que aqui existe muito, né? Mas não tem como vir à luz se não for através de denúncia, ok? No interior, gente, principalmente, a maioria das denúncias que a gente atende, digamos que salve aí 82%, todas as denúncias, elas partem mais dos distritos e do interior, dos distritos, né, dos sítios, que acredito eu que não seja tanto por falta de informação, mas porque na cabeça deles, eles pensam que eles conseguem ocultar mais, né, a questão dos casos. Mas mais de 80% dos casos aqui não são na sede, eles são nos distritos e nos sítios, né? Então, assim, se há trabalho infantil e não chegou até a gente, acredito que boa parte seja mais no interior mesmo, né? Mas nós estamos aqui, qualquer coisa, se alguém souber, denuncie, viu? Obrigada. Tem mais alguma pergunta, Jéssica, interessada a essas? Não, até o momento não. Tem outras, mas já é relacionada a outros temas. Inclusive, vou pedir para o Márcio Davi voltar aí com as perguntas que ele separou. Márcio? Oi. Bem, continuando agora com as perguntas. Agora, as próximas perguntas que eu vou fazer é para a conselheira Neidinha. Você poderia explicar para a gente o que é o ECA? O ECA é um conjunto de normas de ornamentação jurídica, né, brasileiro, com o objetivo de proteção integral à criança e ao adolescente. Ok. Qual a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente? Um reconhecimento da criança e do adolescente que são sujeitos aos direitos protegidos pela lei, que é o ECA, né? Uhum. A importância dele é porque ele também, amiga, complementando aqui, porque ele é o documento que resguarda todos os direitos. Os direitos e os deveres. Ele é o documento que resguarda todos os direitos, né, das crianças e dos adolescentes, inclusive, ressalvo também que toda criança e adolescente deveria ter acesso a esse documento, né? Eu não tenho conhecimento de que há em todas as escolas o estatuto, até porque nós recebemos há um tempo atrás o estatuto atualizado, né? O estatuto da criança e do adolescente. Mas que é muito importante que toda escola tenha acesso e que o professor comece a trabalhar isso na sala de aula, né? Senão nós podemos ter a oportunidade de mostrar por alto, quando tudo voltar ao normal, em forma de palestra mesmo, às crianças e os adolescentes esse documento, que é importante terem o conhecimento, né?
do Estatuto. Ok. Quais os principais direitos de crianças e adolescentes de acordo com o ECA? Dever da família, né, da sociedade, né, assegurar a criança a absoluta propriedade da criança ao direito, ao lazer, à saúde, à educação, à cultura, o convívio familiar, né, com a família, a sociedade, enfim. Ótimo. Então, essas foram as minhas perguntas que eu preparei. Pronto. Eu queria... Fala, Márcio Davi. Não tenho mais nenhuma pergunta, não, para fazer. Márcio. Obrigado, Márcio Davi, pela sua participação, mas fica aí, hein? Continuando a palestra. Queria só fazer uma última perguntinha ou ressaltar alguma coisa sobre o Estatuto da Criança, como a Michele falou. Seria muito importante os professores falarem, né, abordar sobre o Estatuto, porque ele em si, o documento, eu acho que de difícil entendimento para crianças, né, até porque ela é uma linguagem diferente, né, e eu queria perguntar se tem algum material disponível realmente para crianças, tipo ilustrado, coisa do tipo. Não quero. E aí, alguém? Não vai entender? Oi? Quer falar, amiga? Pode falar. Pode falar, Michele. Tá bom. Não, assim, do meu conhecimento, não. Eu vi nas outras versões, mas nessa versão mais atualizada eu ainda não vi o Estatuto Ilustrado. Né? Até porque não tem, né? Às vezes, quando a gente, né, dá palestra nas escolas, mais informativo de panfleto, né? A palestra em si, em sala de aula. E o panfleto é mais voltado a o tema. Por exemplo, se a gente estiver dando uma palestra de exploração sexual, a gente dá aquele panfleto com algumas informações relacionadas àquele tema que a gente está citando em sala de aula, mas em si, outro que você fez aí, não. Entendi. Então, agora vamos à nossa segunda participante. Também, Felipe, tem a questão... Fica à vontade. De forma de lei, as leis do Estatuto, para uma linguagem que a gente conversa com o adulto, né? Então, assim, para fincar mais a cabecinha dele, a gente tem que trocar a linguagem, né? Depende muito da linguagem com que você fala, da forma que você transparece esses tipos de lei, né? Para ele. É diferente conversar com a criança para conversar com um adulto, né? Então, a gente tem que, até isso, a gente tem que desdobrar uma linguagem mais acessível do entendimento deles. Agora, em relação ao Estatuto Ilustrado, realmente nós não temos conhecimento da versão mais atualizada dele aqui, não. Sim, entendi. Então, acho que é mais as famílias, né, uma participação maior. Infelizmente, como vocês falaram anteriormente, nem todo mundo tem acesso ou procura conhecer os direitos, né, das crianças e dos adolescentes, até mesmo os nossos direitos, né. Então, eu queria agora chamar a nossa amiga Sara, também aluna do projeto, que já está ali, que tem algumas perguntas para fazer também. Então, Sara, sinta-se à vontade e manda brasa. Oi, boa noite a todos. Olá. Tá todo mundo direitinho? Sim. Sim. Boa noite, Kelly. Boa noite, a Leidinha. Boa noite. Minhas perguntas vai ser direcionada a Neidinha, né? Neidinha. Oi. Muito ouvimos falar de direitos, né? Mas Sim. o Estatuto também menciona deveres de crianças e adolescentes, né? Você poderia citar?
É como eu falei anteriormente para o Davi, né, que é devido da família, da sociedade, do Estado, né, a criança e adolescente, jovens, a prioridade absoluta à vida, à saúde, à educação, ao lazer, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar, tudo isso, viu? É mais ou menos a pergunta que o Davi fez anteriormente. Certo. O Estatuto da Criança e do Adolescente já tem mais de 30 anos de sua aprovação, né? Sim. E, no entanto, observamos que é um enorme desafio a efetivação de garantia desses direitos. Para vocês, enquanto conselheiras tutelares, o que acham mais desafiador? No meu ponto de vista, né, como já há muito tempo, que, assim, que é desafiador para mim, eu acredito que para a amiga Michele também, é a compreensão das famílias relacionada a algumas situações que a gente acompanha. Tem alguns casos que não é da nossa competência, que a gente tem que estar encaminhando para o Ministério Público, e, assim, infelizmente, algumas famílias não entendem o trabalho nosso, porque, como eu já falei antes, algumas competências não cabem a nós do Conselho, e sim ao Ministério Público, na parte jurídica, né? Então, as famílias, algumas não compreendem. Aí, para mim, a minha falta, assim, o que eu acho desafiador é essa parte, a compreensão, a falta de compreensão da família. Sim, a Michele gostaria de falar um pouco sobre... Né? Eu concordo com tudo, eu tenho o mesmo ponto de vista com ela, que ela, mas, assim, complementando também, é muito desafiador para a gente, toda vez que a gente sai para uma visita, na maioria das vezes, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, né? Então, o que eu acho bem desafiador é a questão da insegurança, né? Da insegurança, que eu não estou falando de insegurança em fazer o que é para a gente fazer, mas eu estou falando da segurança, não é da insegurança, justamente da segurança da gente, que é muito pouco. Da nossa segurança física, né, amiga? Da nossa segurança física, que a gente se dá com muitas situações. Justamente, da segurança. Sai sem saber o que a gente vai encontrar, e nós não damos equipamento de proteção, né? Hoje em dia nós nos agarramos na proteção contra o Covid. Você sabe o que a gente vai encontrar, né? Por isso que nós não fazemos visita à noite sem a guarda municipal, ou não pegamos um flagrante à noite se não for com a polícia. Porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, a gente nunca sabe se dentro daquela casa tem uma arma, a gente nunca sabe se tem alguém que possa usar de má fé e está esperando a gente souber com uma faca, por exemplo. Vocês têm noção do risco que a gente corre? Porque tem gente que não compreende o trabalho do Conselho Tutelar. O que falta para a população é esclarecimento sobre o trabalho do Conselho Tutelar. Toda vez que a gente chega, a gente tem que dar uma palestra, assim, né? Que nós estamos lá para o bem, lá para ajudar, que nós não estamos lá para punir ninguém, que não é nós que fazemos esse trabalho de punição, certo? Sim. Então, assim, falta um esclarecimento das famílias. Espero que, quando tudo isso voltar, a oportunidade de esclarecer, de ter esse diálogo com a população em geral e dizer, olha, o Conselho Tutelar trabalha dessa forma. Ele vai na tua rede para ajudar seu filho, sua filha. Ele não vai estar punindo ninguém. Existe uma imagem muito distorcida do Conselho Tutelar. Então, tem casa que a gente chega que já está com uma mãe e um pai com uma cara desse tamanho, que intimida, que joga foice no chão, como já foi um caso, né, Neidinha? Nossa. Isso. Assim, teve um caso que um pai estava lá perto da gente e jogou uma foice, assim, nos nossos pés, né? Tentando intimidar. Então, é um trabalho muito desafiador e que muitas vezes não tem o reconhecimento devido. Tá certo? Assim, de janeiro para cá, nós trabalhamos muito, muito mesmo, a Neidinha sabe. Nós nunca pensamos que ia vir essa chuva de casos, assim, de uma vez, mas nós estamos fazendo o que estamos podendo. Né? Mas é muito desafiador também a questão das visitas domiciliares.
É uma questão bem complicada, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. Inclusive, né, Michele, tem alguns colegas que trabalham, não nessa gestão agora, de 2020, até o momento, graças a Deus, mas nas outras gestões anteriores, teve colegas de trabalho meu que já foram ameaçados de morte, né, por conta de situações que a gente dá, a questão das drogas, né, alcoolismo, enfim, tem uns adolescentes bem revoltados mesmo, que cismam mesmo com o conselheiro, que às vezes fica até tentando intimidar, né? Não aconteceu comigo, mas já aconteceu com outros colegas ex-conselheiros. Certo. A minha terceira pergunta é o seguinte: o que é o CMDK e qual a importância do seu trabalho em parceria com o Conselho Tutelar? É o CMDCA, não é isso que você quer falar? Isso. O Conselho CMDCA, ele é um conselho municipal, né? Com um órgão partidário, né? Que tem com a participação da sociedade civil e do poder executivo municipal. O CMDCA, ele é quem fiscaliza que fiscaliza o órgão, que é o Conselho Tutelar. É uma parceria. Você quer complementar, Michele? A questão do CMDCA? A parceria que a gente tem com o CMDCA é isso. O órgão que fiscaliza. Isso. É que fiscaliza. Nós precisamos também, nós recorremos a ele. Nosso presidente era a Socorro, mas no momento ela está doente. Nós estamos com o Jefter, né, que é o assistente social da Betânia. Então, assim, sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente está conversando e ele também conversa. Ele é um órgão mais que fiscalizador, né, o CMDCA. Ele está ali para estar de olho no Conselho Tutelar. Certo. A minha última pergunta, vou fazer minha última pergunta aqui. Como deve ser chamada a rede de proteção de crianças e adolescentes? Está no artigo 227 da Constituição Federal, que envolve várias instituições, né, nas áreas governamentais, que visa a questão da sociedade, sociais voltada à criança e ao adolescente, viu? Certo. Tem alguma pergunta? Se eu não me engano, Neidinha, voltando aqui para as perguntas do chat, a gente tem uma pergunta aqui da Érica. Ela pergunta assim, né? Como funciona o atendimento do conselho em relação às crianças de rua? As crianças de rua. É como... Pronto? Quem é a Érica que fez a pergunta? Isso, a Érica. É musicista da orquestra. Ah, tá. É como eu estava falando, a gente já até falou anteriormente, a gente trabalha através de denúncia, e a Michele até ressaltou que a gente não trabalha com rota, e a gente tem parcerias com a guarda e a polícia, quando eles verem, ou até mesmo a população denuncia, que vê que tem alguma criança de rua, às vezes a gente, né, vai até a família, conversar, saber o que está acontecendo, mas até um momento, a gente não tem tanto conhecimento de crianças que vivem na rua, exatamente, né? À vista do que era antes, tinha certas situações atrás, bem antes, que tinha algumas mães negligentes, que não tinham, né, o poder familiar com os filhos, que só viviam na rua. Tem situações que depois que a gente fez a visita, conversando, orientando, enfim, diminuiu, mas tinha uns, assim, como eu falei, a gente trabalha através de denúncia. Tem algumas situações que a gente não tem como ter conhecimento, se a população não nos procurar a gente, né? Mas quando a gente vê, tem conhecimento, a gente procura, conversa com a família, né?
E aí a gente envia para os órgãos competentes, enviando para o assistente social a questão de estar fazendo acompanhamento também, né, junto com o psicólogo, enfim. Ok. A tia Ana pergunta assim: dá para vocês passarem o contato da polícia e do conselho? Eu não sei se vocês têm. Do conselho vocês têm, né? Se vocês Sim. puderem passar, é bom que o pessoal já anota para quando precisar. Muito bem. A gente acha maravilhoso, mas a gente tem acesso ao número do Conselho Melhor para todos, né? Para todos, para a população em geral. A questão do número da polícia, nós estamos com puro aí na rede, né? Porque eles estavam sem telefone, vocês sabem informar se eles já voltaram? Não, inclusive sempre entram em contato comigo para me estar repassando o número deles. Aí, como são número pessoal, e eles não querem que repasse, mas o número mesmo da polícia em si está com um problema, o telefone, mas tem um orelhão que você pode estar ligando 3659-1190. Você tem que ligar 3659-1190, que cai no orelhão, que é de frente ao destacamento. Se você ligar só no 190, vai cair a ligação em Nova Russas. Então, você liga 3659-1190, que eles atendem. E o número do Conselho Tutelar... Pode falar, amigo. Você vai falar alguma coisa? Michele? Pode continuar. Pode continuar. A respeito da polícia, eu já informei a questão do número. No momento, eles não estão com um aparelho telefônico, no caso celular, só o fixo, que é 3659-1190. Tem que estar acionando através desse número. Neidinha, você poderia nos informar o número do conselho agora? O número do conselho é bem... Amiga, no momento eu estou aqui do conselho, só um minuto. No momento em si, só sei do meu número. É rapidinho, já eu repasso. Pronto, o número do Conselho Tutelar é 992... Para decorar. 992 19 91 60. Aí você pode, né, a população pode estar entrando em contato com a gente através ligação mesmo normal e também o número a questão do número também do WhatsApp é esse. Caso às vezes a pessoa mora em localidade que não tem não tem acesso à área telefônica, mas tem internet em casa, tem como a gente estar atendendo através da ligação do WhatsApp. 992 19 91 60, o número. Ótimo. Tem mais uma pergunta do Gustavo. Inclusive, estou gostando. O Gustavo está bem participativo. Mas antes da pergunta dele, eu queria fazer uma. Porque, assim, aqui na palestra, a gente falou muito de direitos, né? A criança tem direito à educação, alimentação, moradia, proteção da família. Mas eu queria que vocês exemplificassem, por exemplo, com relação à questão dos deveres das crianças e adolescentes, porque às vezes é uma coisa que a gente esquece. E também queria saber se vocês já fizeram algum atendimento referente a alguma criança ou adolescente que estava infringindo algum direito dela. Por exemplo, estava desrespeitando os pais, que isso é um dever, né? Inclusive, antes dessa palestra, eu dei uma revisada no estatuto, esse é um dos deveres, né, das crianças e adolescentes, respeitar o pai e a mãe. Neidinha ou a Michele? Oi?
Vocês estão me ouvindo, gente? Felipe, Acho tá que me liguei. ouvindo? Tô sim. Acho que ligaram para ela de novo. Michele, você tá aí? Oi, amiga. Como é? Você ouviu minha pergunta? Sim, em relação aos deveres, né? Isso, você pode responder, por favor, pra gente? Vários, né, Jéssica, em relação de respeitar os pais, né? Igual você citou. Em dias com as atividades, né? A educação, por exemplo. Ah, tem direito à educação? Tem, mas tem dever de acompanhar a educação, de estar com as tarefas em dias, de ser obediente aos pais, né? Existe um leque bem abrangente, né? Mas na questão da educação, que é a pessoa que entra sempre em frente, toda criança e adolescente tem educação. Sim, tem o direito à educação, mas ele tem também o dever de estar quite com a questão da educação, da escola, né? O respeito já é uma qualidade de dentro de casa, né? Envolve muito a responsabilidade dos pais e o educar dos pais também, mas é também um dever da criança e do adolescente estar a par com isso. Neidinha, você quer complementar? Só ressaltando a questão dos deveres, né? Principalmente com alguns pais que não acompanham o seu filho nas atividades, na educação escolar. Os pais que não orienta, não incentiva o filho, a questão da negligência, no caso, a evasão escolar, que é causada a negligência, na parte da educação, no caso, é considerado abandono intelectual, que ele acaba respondendo, né, por conta dos filhos não estar participando, de não estar, às vezes até mesmo, que alguns não têm conhecimento, alguns pais de alguns alunos não têm a educação, não tiveram oportunidade, que muitos têm hoje, né, mas enfim, aí eles acham pelo tempo que foi educados e tudo, acham que para eles tudo tá bom. Aí, às vezes, acaba por falta de motivação, tem alguns pais que não incentivam os filhos aos estudos. Aí é considerado abandono intelectual, e responde, viu? Tem uma penazinha que é bem pequenininha, mas acaba respondendo, se caso não acompanhar. Agora eu vou fazer aqui uma das perguntas do Gustavo Marques. Ele diz o seguinte: já teve alguma situação em que houve alguma prisão por conta de uma violação dos direitos da criança e do adolescente no nosso município? Oh, Sim. 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 E como? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tem mais uma dele. Como existe. Michele, você quer falar mais alguma coisa? Eu ia dizer, existem determinados casos, né? Inclusive, falando mais uma vez da questão da segurança, o negócio é bem constrangedor, né? Para quem vai depor, para quem vai fazer parte dessas audiências, né? Nós, como conselheiros tutelares, de uma certa forma, nós acabamos ficando marcadas, né? Família. Neidinha sabe bem, aí, né? Ai, como? Mas acontece muito, gente. Acontece algo que pensam que pode acontecer de cadê, ninguém vai fazer nada, isso e aquilo. A questão de maior se envolver com um de menor, por exemplo, né? Já teve uma prisão em que o Conselho Tutelar, né, participou do caso e, inclusive, o indivíduo hoje em dia já foi até solto, mas foi justamente por conta disso. Não é, Gina? Na época, eu não sei se você ou foi a que participou do caso. Sou eu mesmo, foi eu mesmo. Sim. Nós estamos explicando aqui a situação para vocês terem noção, né? Mas a gente não entra em mais delongas para não acabar infringindo o Código de Ética. Certo? Mas acontece, viu? A prisão acontece,
O povo reclama muito que a justiça tarda. Acontece, tá? Acontece. Ótimo. Próxima pergunta. Gustavo Marques. Gustavo está bem interessado nesse assunto, assim como também foi um assunto que me interessou bastante. Então, tal que foi o segundo tema escolhido das nossas palestras, né? Que inclusive, estamos no mês de outubro, né? Que vamos comemorar agora dia 12, Dia das Crianças. Confesso que esse tema não foi pensado proposital para ser em outubro. Não foi. Mas, assim, caiu em um bom momento, né? Só respondendo aqui o Gustavo disse assim, desculpe por tantas perguntas. Não, Gustavo, a gente gosta disso. A gente gosta da participação de vocês. Eu, particularmente, gosto muito quando a pessoa se interessa pelo assunto, né? Até porque essa palestra foi feita pensando nas crianças e nos adolescentes mesmo, nos pais, na família, na comunidade. Vamos lá, a pergunta do Gustavo. Ele fala assim, imagine a situação. Professor dá em cima de uma aluna, flerta a aluna de forma abusiva, em que fere seu direito à dignidade, a respeito, e a deixa constrangida com esse ato de assédio. Quais as medidas cabíveis para esse tipo de crime? Posso responder? Você responde. Michele? Responda, pode responder. Pode responder, meu celular vai descarregar. Oh, meu Deus. O Gustavo, né? Foi o Gustavo? Isso, Neidinha. O Gustavo, inclusive, uma informação importante. Ele falou que ama esse tema. E ele é o presidente do NUCA, aqui de Curatá. Ai, coisa boa. Inclusive, eu confesso, leiga, não sei o que significa essa sigla. Você sabe, Neidinho, o que significa? Mulher, deu um branco agora, mas eu sei, no momento aqui, já até participei de alguns eventos no espaço cultural, junto com alguns adolescentes, né, crianças e adolescentes, que faz parte do NUCA. Ótimo. Depois o Gustavo diz aí pra gente, né, o que significa no chat. É Núcleo de Cidadania ao Adolescente, se eu não me engano. Ah, isso, ele acabou de colocar aqui, Neidinha, Núcleo de Cidadania do Adolescente. Isso, exatamente. Me deu um branco, são tantas informações assim, voltadas à criança e adolescente que tem hora que às vezes acaba saindo do foco. Voltando aqui à pergunta dele. Eu já acompanhei uma situação de um professor chegar, no caso, né, de um professor, um ditado popular, dar em cima da adolescente, né, e as medidas que o conselho tomou, a gente teve conhecimento por parte da direção da escola, e o conselho teve conversando com a adolescente, com o professor, e a família, quando a família quer levar adiante é o quê? Encaminhar para os órgãos competentes, né? A gente conversa e saber realmente como foi a situação, e a família, juntamente, lógico, com o conselho, a gente encaminha para o Ministério Público, e lá o Ministério Público é que determina o que ele pode estar respondendo, né? A questão por conta de assédio, né? Assédio sexual que é considerado. Felipe, Sara, Márcio Davi, vocês têm mais algum questionamento? Deu para... Não, Jéssica, não. Deu para tirar a dúvida do Gustavo? Acredito eu que sim, Neidinha. Ah, tá. Felipe, é com você, Felipe. Certo. Ótimo. Gustavo vai se calar com isso aqui. Beleza, galera. Então, por minha parte, eu acho que eu entendi tudo que foi dito, e tinham coisas que eu não fazia ideia que o Conselho Tutelar poderia fazer, né? E eu acho que também foi muito interessante para a galera que participou, até para mim, em saber como lidar com certas situações e como a gente entrar em contato com vocês, né? Sim. Que
eu não sabia que tinha um número que a gente poderia ligar e esse tipo de coisa. Ainda bem que vocês disponibilizaram para a gente, né? Então, acho que a Michele saiu, deve ter descarregado o celular dela. Olha, ela disse que o celular dela estava quase descarregando. Então, Gente, Felipe, só um instantinho antes que eu me esqueça, só para que a Andrea possa fazer o nosso registro, lógico, para divulgação, se vocês quiserem, obviamente, também, vocês abram as câmeras só para ela fazer uma fotozinha da tela. Eu tô achando Tá que bem? acho que tá escuro, sei lá, não sei. Tá não, Neidinha. Ah, Não. eu queria Pronto, até Felipe. pedir desculpa a vocês por conta de alguns minutos, né, que eu cheguei, né, entrei alguns minutos em atraso, e por conta desse interrompimento aí, porque eu estava realmente recebendo ligação. Eu quero pedir desculpa por só por essa falhazinha aí. Espero que tenha deixado bem claro as perguntas que foram feitas para a gente, e qualquer coisa, precisando, a gente está disponível, viu? Pode contar conosco. obrigado, Neidinha, pela sua reciprocidade, né? A sua disponibilidade também nos ajudar. Então, galera, Jéssica, para abrir a câmera para tirar a foto? Isso, todo mundo. Acredito que quase todo mundo já abriu. Aí você vai fazendo o encerramento e a gente finaliza por aqui. Você pode fazer Tá o certo. encerramento. Os agradecimentos finais. Beleza. Tá. Então, Neidinha, em nome da instituição, da associação Vamos Fazer Arte, queria agradecer a você e a Michele, que infelizmente não pôde ficar até o final. De nada. Gente, desculpa, Voltou. coloquei a carregador, deu certo. Desculpa. Pronto. Certo, Michele, é entendível. Então, como eu estava dizendo, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês e essa troca de conhecimentos, né? Eu acho que foi mais ensinamentos do que uma troca, né? Queria deixar claro que eu até falei para a Nidia, não sei nem se você ouviu, que aprendemos muito, né? Inclusive entramos. Agora eu estou perdido. eu não sabia que tinha um número para a gente ligar e fazer denúncias, esse tipo de coisa. E também não sabia que vocês trabalhavam até o outro dia, 24 horas. Hoje a gente está de plantão, eu, Michele e a outra conselheira, a Nayane. E a gente só entrega o plantão, só repassa para o conselho amanhã, para as próximas conselheiras que vão entrar amanhã, entendeu? Pela manhã. Às 7h30 da manhã a gente já repassa o plantão para as outras que vão entrar. Que a gente trabalha através de escala, não é todos os dias, né? Então... Sim. Entendi. Então, eu queria agradecer mais uma vez, tá? E esperamos que vocês estejam disponíveis para eventuais palestras desse tipo, ou, se Deus quiser, presenciais, né, quando passar tudo isso. Sim, e desejamos para vocês uma boa noite, tá? E principalmente para o pessoal que participou também da orquestra, o Gustavo, que foi bem participativo com as perguntas. E esperamos vocês nas próximas palestras, tá? Inclusive Michele e Neidinha se sentirem à vontade para participar, como ouvintes, né, também. Desde já nós Então, nos sentimos gratas, viu? Pelo convite também, como foi dito no início, nós nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos, certo? Então, assim, contem com a gente. Se vocês verem alguma negligência, não seja cúmplice, né? A partir do momento que você sabe, você não decide, você passa a ser cúmplice. Então, assim, nos ajudem a trabalhar, certo? Que nós estamos aqui por nossas crianças e adolescentes, por quem não consegue responder por eles mesmos, né? Então, muito obrigada. Eu me coloco à disposição, assim como a Neidinha e as demais colegas, para qualquer outra para qualquer tipo de esclarecimento. Muito obrigada pelo convite. Neidinha, você tem algo a acrescentar?
Não, eu faço das palavras, sabe, da Michele as minhas, como eu já falei no início, né? Agradecer pelo convite, né? Foi muito bom estar com vocês. Espero a gente ter tirado algumas dúvidas. E precisando, como já foi dito, a gente está à disposição. Muito Ótimo. bom. Então é isso, pessoal. Uma boa noite, tá? Muita saúde para todos nós e esperamos vocês nas próximas palestras. Certo. Tchau. Até mais. Tchau.